Bom dia. Olha, se quiser deixar todas as luzes quentes acesas, pode deixar, porque eu estou numa alegria com esse ar-condicionado, vocês não têm ideia. Se quiserem já deixar aberto lá em Atos, capítulo 2, versículo 42. A gente vai ler logo depois da oração. Oremos. Pai, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, viemos aqui, Pai, diante de Ti, aprender mais, procurar a Tua sabedoria, nos edificar, Pai, honrando sempre a Tua palavra. Que tudo que for dito aqui, Pai, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome do Seu Santo Filho, Jesus Cristo. Amém. Atos 2, versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Antes de voltar aqui para o Guanabara, a minha família, a família do Renato, nós estávamos iniciando uma congregação lá no Parque Jambeiro. Nós ficamos nessa situação mais ou menos uns 3 anos. E foram 3 anos maravilhosos. Foram 3 anos onde, basicamente, ao final de todo culto, a gente continuava ou na minha casa, ou na casa da avó do Renato, onde a gente se reunia também, para poder almoçar e passar a tarde juntos. Foram basicamente 3 anos nessa comunhão. Sabe o que resultou desses 3 anos, onde as nossas famílias estiveram juntas, estiveram convivendo de forma intensa? Uma amizade extremamente forte. Não só uma amizade humana, mas uma amizade, uma comunhão espiritual. O Renato é uma das únicas não, mas uma das poucas pessoas que eu me sinto muita vontade de tocar em temas que eu tenho dúvida, temas que muitos de vocês podem considerar polêmicos, talvez. Eu me sinto extremamente confortável em quebrar o pau com ele, discutir feio com ele, porque eu sei que ao final dessa discussão a gente vai se abraçar e vai sair junto de lá com amigos, como se nada tivesse acontecido. A comunhão que nós devemos buscar no corpo é essa. E aqui eu quero fazer uma provocação para vocês. Essa semana, quem aqui visitou um irmão? Se você é do Ministério de Benevolência, não vale, tá? Estou falando você que está sentado aí, discípulo de Cristo. Essa semana, quem que você visitou? Essa semana, quem que você chamou para poder comer na tua casa? Alguém aqui vai almoçar com algum irmão hoje? Levanta a mão. Família não vale, tá? Estou vendo os terras levantar a mão, família não vale.
Estou falando de outras famílias. Quem aqui já tem programa para hoje à tarde? Eu não tenho nada, então se quiser me convidar, fica à vontade. Mas olha, poucos irmãos têm programas, tem uma programação com outro irmão para hoje. Eu sou péssimo de memória, péssimo. Eu tenho uma dificuldade enorme de lembrar nome. Fisionomia eu sou muito bom. E eu estou vendo um monte de rosto novo aqui. Um monte de rosto novo. Se você está nos visitando, seja bem-vindo. Eu espero que do portão até a cadeira onde você está sentado hoje, você recebeu tantos bom dia, prazer em te conhecer, seja bem-vindo. Cristo te ama. Aqui é a sua casa e queremos que você volte para o seu Senhor. Que você ficou até cheio disso. Espero que isso tenha acontecido com você. Porque se não aconteceu, nós temos um problema. Nós temos um problema com a nossa comunhão. Nós temos um problema na receptividade das pessoas que estão lá fora, precisando do nosso Senhor. Nós não podemos salvar, você, nós não temos o poder de salvar. O único que tem poder para isso é Cristo. Mas por meio da comunhão nossa, nós podemos tornar a jornada até os céus menos pesada. Nós nunca estamos sozinhos, sabemos disso. O Espírito Santo sempre está conosco, nos aliviando, cuidando de nós. Mas eu não sei vocês, mas se eu estiver no Vale da Morte, eu gostaria muito de ter um de vocês ao meu lado, para que a jornada fosse menos pesada. Porque é cansativo. A caminhada até o dia de nos encontrarmos com o nosso Senhor, a caminhada até o dia em que você vai morrer e eu vou morrer, ela é pesada. Olha ao redor, veja quantas cadeiras vazias nós temos aqui. Quantas pessoas estão faltando no nosso meio? Qual foi a última vez que você ligou para o irmão que você não viu no domingo? A comunhão que nós devemos nos basear é essa comunhão que os primeiros cristãos tinham um com o outro. Eles iam para o templo, se reuniam no pátio para estudar, saíam de lá, iam para casa um do outro para poder passar tempo junto. Tem um ditado popular que fala que você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda. Isso é uma verdade. Presta atenção em quem você era antes do batismo e quem você é agora. Repara no seu ciclo de amizades. Se as 5 pessoas mais próximas de você não estiverem no corpo de Cristo, você pode estar tendo algum problema. Eu vou falar um pouquinho de mim. Quando eu conheci a Milena, eu basicamente não tinha amigos na igreja. Na verdade, eu já falei isso aqui antes e vou reiterar. Não eram da igreja. E isso, mesmo eu sendo batizado, mesmo eu indo todo domingo no culto, não fazia de mim
um bom exemplo. Eu não era luz nem sal para aqueles 5 ou para todo mundo que estava ao meu redor. Talvez alguns de vocês tivessem me conhecido há 10 anos atrás, estariam talvez gritando aqui, hipócrita, te conheci lá atrás. Mas quando a gente entende o que é a comunhão de Cristo, que a comunhão com os nossos irmãos é tão importante, nós começamos a nos afastar de pessoas que não querem o mesmo foco que nós queremos. O nosso foco qual que é? Cristo. Nosso foco é um só. É Cristo. Se eu tenho comunhão, se eu tenho no meu ciclo de amizades íntimos, tá? Se essas 5 pessoas mais íntimas não são na igreja, o que é que você acha que vai acontecer? Não estou falando que a gente tem que se afastar do mundo, porque se você quer evangelizar, você tem que ter contato com as pessoas do mundo. Não existe melhor forma de evangelizar se não for baseado no relacionamento com as pessoas. O seu exemplo como cristão. Agora, a tua amizade, a tua cumplicidade, ela tem que estar no corpo de Cristo. Se as pessoas mais íntimas de você não estiverem no corpo, talvez vocês vão ter problemas sérios, talvez vocês estejam tendo problemas sérios. Os apóstolos aqui em Atos, eles nos deixam vários exemplos de comunhão. Mas eu quero ler uma passagem no Velho Testamento, lá em Salmos. Salmos 133. Salmos 133. Salmos 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida eterna. Quando nós vivemos em união, nós vamos ter o refrigério, nós vamos ter tranquilidade e ajuda de outras pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Imagina que você está com um problema no seu casamento, que você precisa ouvir algum conselho, precisa de alguma dica, e no seu ciclo mais íntimo de amigos não tem ninguém da igreja, e você então vai pedir conselho para essa pessoa, o que normalmente, tá? E eu estou falando normalmente, não estou falando que é regra, mas normalmente uma pessoa do mundo vai te falar se você estiver descontente com o seu casamento. Se separa. Se separa. Imagina que você tem problemas com bebidas e os seus amigos não se importam com isso e continuam te convidando para festas, churrascos, locais aonde você é colocado em tentação constantemente. Quando nós temos comunhão dentro do corpo de Cristo, nós nos fortalecemos.
Vamos ler comigo Eclesiastes, por favor. Eclesiastes, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 9. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Quer permanecer fiel até o dia da tua morte? Busque comunhão aonde você serve. Busque comunhão aqui dentro dessa congregação. Já pense em quem que você vai convidar para almoçar hoje. Continua livre. Mas pense em quem, não só hoje, você vai visitar essa semana. Com quem você vai tomar café? Com quem você vai dividir o jantar essa semana? Para quem você vai ligar e perguntar se está tudo bem? Você sentiu falta de alguém aqui hoje? Ou passou desapercebido? A partir do momento que nós não sentimos mais falta de alguém que não veio no culto, é porque a nossa comunhão, ela pode estar fraca. E isso requer que nós começamos a analisar, a pensar, se a comunhão que nós temos aqui, ela é a melhor que nós podemos dar. Mas, Felipe, eu que tenho que dar a comunhão? Vamos ler. Uh, 1 Pedro 4. 1 Pedro capítulo 4. Versículo 9. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Muitas vezes, aquele irmão que entra mudo e sai calado no domingo, é um irmão que talvez precise muito de você. É um irmão que talvez ele não vá se sentir confortável em convidar você para poder almoçar. Mas você, sendo hospitaleiro, de forma genuína, vai chamar ele para comer. Pessoal, é normal nós termos grupos de amizade mais fechados. Cristo tinha ali os seus 3 amigos mais íntimos, entre os 12. Faz parte da natureza humana nós sermos mais íntimos de alguns. Mas uma coisa que eu tenho aprendido é que permitir que pessoas que você normalmente não conversaria pode ser muito gratificante. Sabe aquele irmão que você olha e você pensa assim, esse cara não vou nem chegar perto, ranzinza, chato. Às vezes, num almoço, numa conversa, em um café, você vai mudar a opinião. Sabe aquele irmão que chega dando risada aqui, alegre, dá bom dia para todo mundo? Você olha e fala assim, pô, esse cara é tão feliz, parece que é um palhaço. Às vezes esse irmão está com depressão e está precisando de você para conversar com ele.
Aquele irmão que você até hoje não sabe o nome, sabe? Eu tenho alguns aqui, irmãos. Confesso que eu não sei o nome de todo mundo. Sou péssimo para isso. Mas é um erro meu, porque eu também nunca cheguei e perguntei qual o seu nome. Às vezes esse irmão que você nunca deu abertura para poder conversar é o irmão que vai ter um conselho, vai ter uma palavra para poder cuidar de você. Talvez ele tenha o que você precisa ouvir. A comunhão, ela é extremamente importante. Paulo nos alerta que nós não devemos deixar de nos reunir. Lá em Hebreus capítulo 10, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 24, ele fala assim, versículo 25. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Sabe por que ele falou isso? Porque não é importante, julguem bem o que eu vou falar aqui, não é importante que você venha para o prédio. Isso aqui não importa. Mas é importante o relacionamento que você vai construir, para que eu possa te ajudar e você possa me ajudar, para que nós possamos nos fortalecer mutuamente. A importância de estarmos reunidos como igreja, seja nesse prédio, seja embaixo de um pé de manga, seja na rua, em praça pública, a importância é que nós possamos permitir que pessoas estranhas façam parte da nossa vida. Nós vivemos uma sociedade onde cada vez mais nós somos convidados a nos isolar. Já perceberam isso? Trabalho remoto, home office, culto pela internet. Vou nem chamar de culto, tá? Porque culto pela internet não existe. O culto é aqui, presencial. Ombro a ombro com vocês. Se você é saudável, se você não tem nenhum problema de saúde que te impeça de sair de casa, é para você estar aqui e não na sua casa. A comunhão, ela também vai trazer discussões. Vai ter problema, é normal. Quem tem família aqui sabe. Eu nasci numa casa, meu pai, eu, 2 irmãos, e aí depois veio um agregado ainda. Minha mãe, coitada, era a única mulher. Não preciso dizer qual que era a nossa brincadeira favorita, né? Era briga o dia todo. E as nossas brincadeiras de lutinha eram extremamente saudáveis. A gente pegava o cabo da vassoura da minha mãe para poder brincar de espada. Não era raro a gente ir para a escola roxos, porque um dava vassourada no outro. E assim é no corpo de Cristo. Qual que era a diferença? A gente brincava dessa forma, mas nós continuávamos irmãos. Aqui no corpo, nós vamos discutir, nós vamos ter que aparar algumas arestas, nós vamos entrar em assuntos polêmicos. Eu não vou gostar do que você vai falar, você não vai gostar do que eu vou falar. A gente vai discutir, mas nós nunca vamos virar as costas um para os outros, porque no final daquela discussão, não importa o que foi dito, ela vai acabar ali, e nós continuaremos juntos. Quer ver?
Abre em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, versículo 38. E aqui Paulo está falando para Barnabé que ele quer voltar para as cidades onde eles pregaram, para poder ver como estão os irmãos, né? E aí no versículo 37, fala assim: Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, viagem missionária anterior, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Fora a briga que Paulo arranjou lá em Jerusalém, com os apóstolos. Discussões vão ocorrer, e elas são importantes que aconteçam dentro da nossa comunhão. Mas se nós não tivermos uma comunhão firme, alicerçada, íntima, a comunhão ela passa para briga. A discussão ela passa para briga. É normal nós não nos entendermos em todos os assuntos. Isso faz parte de ser família. Agora, o que nós não podemos é permitir que isso seja um motivo para eu não falar com o irmão. Se isso já aconteceu com você, se você está passando por isso, a minha dica para você é: chama esse irmão para poder almoçar. É impressionante como um prato de comida e uma xícara de café resolve quase tudo. Paga um almoço para ele. Chama ele para conversar. Resolva isso. Porque o nosso Senhor não quer uma igreja dividida. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diz assim: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. E aqui Paulo continua. Divisões vão acontecer. A igreja de Cristo, ela sempre passou por momentos de tensão. Agora, se nós não estivermos com uma comunhão alicerçada, firme, forte e íntima, essa divisão ela vai rachar a nossa congregação. A comunhão, ela é fundamental para que eu cresça e para que você cresça. Eu tenho muito que aprender com vocês. Muito. Eu ainda não passei por problemas na minha vida que muitos de vocês aqui já passaram. Com quem vocês acham que eu vou pedir, com quem vocês acham que eu vou me aconselhar quando eu e a Milena estivermos com um problema com a Manuela? Porque a Manuela está querendo, sei lá, largar tudo para vender coco na praia. Vocês acham que eu vou pedir ajuda para quem? Vocês acham que eu vou ligar para os meus amigos de 10 anos atrás, que não querem nada com a vida, e falar assim: meu irmão, me ajuda aí, eu estou com um problema? Ou você acha que eu vou ligar para você?
E se prepara, viu? Porque eu vou ligar. Mas fiquem tranquilos, a Milena cozinha bem pra caramba. A comida lá em casa é sempre boa. Mas eu vou precisar do conselho de vocês. E a comunhão, ela é importantíssima para isso. A comunhão é importantíssima para que nós sejamos fortalecidos no corpo. Para que nós consigamos perseverar no corpo. E a comunhão, ela também é muito importante para evangelizar. Imagina que os visitantes que estão aqui hoje tivessem entrado e não tivessem recebido sequer um bom dia. Os visitantes entraram e não se sentiram acolhidos pela igreja do Senhor. Não estou falando acolhido pelo prédio, não. Estou falando acolhido por você, que faz parte da igreja. Você que constitui a igreja. Você deu bom dia para o visitante? Você perguntou o nome dele? Você fez ele se sentir bem-vindo da mesma forma que você se sentiu no dia que você conheceu Cristo? Evangelizar é relacionamento também. Nós precisamos ter comunhão com os nossos visitantes, para que eles vejam Cristo por meio de nós. Como que um visitante vai querer voltar? Como que um visitante vai querer se batizar se ele não se sentir bem-vindo aqui? Você ser educado ou não, não vai fazer diferença na salvação dele, mas vai ajudar ele a entender quem é Cristo. Agora, por que nós continuamos vindo? Por que nós continuamos nos relacionando como irmãos? Por que nós estamos caminhando juntos para essa jornada que só vai continuar com a nossa morte? Para mim, uma passagem que ilustra bem isso, talvez você tenha a sua, é Apocalipse 21. Em Apocalipse 21 diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor lhe dará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. E continuando no capítulo 22, próximo capítulo, no versículo 4. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Eu me batizei.
porque eu entendi que a minha vida era uma vida de pecado. Eu estava afastado de Deus. Mesmo tendo nascido num berço cristão, ontem, inclusive, alguns de vocês tiveram o prazer de conhecer os meus pais, os meus irmãos, mas enquanto eu não estava batizado, eu estava afastado de Deus. E eu me batizei. Quando eu comecei a estudar a Bíblia durante a minha preparação para o batismo, e me deparei com essa passagem em Apocalipse, eu falei assim: eu quero um dia ver Deus. Imagina a honra de você conseguir olhar para Ele, dele estar lado a lado com você, de você não ter mais dor, de você não ter mais preocupação, de Deus estar ali, você conseguir ver Ele. Para mim, foi a coisa mais extraordinária e é a coisa que mais me motiva a permanecer na caminhada, a permanecer tentando, dia após dia, continuar no caminho do nosso Senhor. A jornada não vai ser fácil, mas ela fica mais leve quando eu sei que eu estou com vocês, porque eu sei que os meus problemas vão ser os mesmos que vocês. Eu sei que quando eu tiver alguma dificuldade, vocês vão se preocupar em me animar. Vocês vão me tirar do fundo do poço, para que eu possa continuar a minha caminhada rumo aos céus. Antes de terminar, eu quero fazer 2 desafios para você aqui. Primeiro, chega em um visitante hoje, dá um abraço para ele, mostre que ele é bem-vindo aqui, pergunte o nome dele. Segundo, procure um irmão que você não tem intimidade ainda, um irmão que você, fora aqui do domingo, talvez você nem veja. Chama ele para ir na sua casa, ou se convida para ir na casa dele. Vamos criar relacionamentos. Tem pessoas aqui que eu amo, mas eu não tenho um relacionamento profundo ainda, e eu quero ter. Eu quero conhecer mais a fundo o Fernando e a Thaís. Eu quero conhecer mais a fundo o Vitor. Eu quero conhecer mais a fundo cada um de vocês. Comunhão é relacionamento. Se você está aqui visitando e quer conhecer um pouco mais, dá esse primeiro passo sobre como é viver nessa família que é maravilhosa, essa família que vai te ajudar. Ela não vai te salvar, porque quem salva é Cristo, mas ela vai te ajudar na caminhada. Procure qualquer homem aqui hoje. Eu tenho certeza que ele vai ter o prazer de explicar para você o quão gratificante é se entregar a Cristo, fazer parte dessa família, ser parte da igreja dele. Todos nós temos uma ótima semana. Nós procuremos a intimidade um com o outro, para que nós possamos ser fortes o suficiente para quando o mundo despejar a sua ira contra nós, nenhum de nós tenhamos sequer vontade
de pensar em desistir. Amém?